Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja mais uma vez conosco. E é muito bom ver tanta gente, né? E quando a gente está juntinho, a gente se aquece mais, né? Fica mais fácil, né? Hoje a gente vai falar justamente sobre algo que nos ajuda também a nos aquecer, né? Não coloquei a candeia sob o alqueire. E ao colocar nessa lição do capítulo 24, não coloqueis a candeia sob o alqueire, nós vamos falar especificamente dos itens 11 e 12. Né? É que eu não vim, como Jesus colocou, eu não vim curar os sãos. Mas começando já com a parte da candeia sob o alqueire, candeia o que é? É como seria aquela onde a gente coloca a vela, né? Para iluminar. E todos nós aqui somos fontes de luz. Por isso que eu falei que a gente já começa aquecendo, né? Porque que sentido teria colocar uma candeia embaixo de um alqueire, ou seja, embaixo de uma árvore, né? Escondido? A gente não estaria fazendo bem para ninguém, a gente não estaria ajudando a ninguém, não é verdade? Então a nossa obrigação, desde já desse pequeno título, é projetar a luz. Mas muitos aqui podem dizer, mas eu não sei se eu tenho tanta luz assim, ou eu não sei se eu tenho luz. Aí a gente vai estar ofendendo o nosso mestre, porque ele falou que todos nós temos a possibilidade e temos a obrigação, né, de, através dele, Jesus, através do Evangelho, chegarmos até o Pai. Então é hora de a gente sair, né, do esconderijo e projetar essa luz para a nossa casa, projetar essa luz no nosso trabalho, projetar essa luz em todos os ambientes que nós podemos. E muitas vezes o silêncio é a luz. Também é a prece, mas o silêncio é a luz. Quando a gente dá um sorriso, quando a gente dá um olhar de amor e não de recriminação para alguma pessoa que às vezes está fazendo alguma coisa errada. Quando você pede desculpa numa situação, você está iluminando aquela pessoa, porque ela fala, nossa, eu tomei uma fechada, e ela pede desculpa, você desarma aquela pessoa. Então começa por esse caminho. O outro caminho, e o item 11 e 12, fala justamente sobre que Jesus não veio curar os sãos. E aí essa passagem pode causar estranheza, né, para muitos. Fala assim, puxa, mas Jesus deveria curar a todos. Mas nessa passagem, e aí nós temos que recorrer primeiro a uma recuperação das aulas de história, né, lá do passado, dos povos, né, aonde nós temos os povos fariseus e dos saduceus. Esses povos eram extremamente estudiosos. Só que os fariseus, com todo respeito, com todo carinho, eles se consideravam, vamos dizer assim, no nível de Deus, né? Ou seja, nós temos a lei, nós fazemos tudo de acordo com a lei, então nós somos merecedores dos céus. E ponto final. Né? Os saduceus também tinham as suas colocações e as suas crenças e eram extremamente, como diríamos, direto, né? Ou seja, eles não acreditavam na vida após a morte, eles não acreditavam em anjos e demônios, eles eram extremamente céticos em relação a uma série de conceitos. Né? E com isso, claro, acreditavam em Deus, mas de uma maneira também extremamente arrogante. E aí temos os publicanos, que eram considerados os pecadores. Muitos desses publicanos eram cobradores de impostos. Né? E cobradores de impostos porque Roma dominava o povo da Judéia. E aí o que acontece? Nesse momento, esses cobradores de impostos eram literalmente impostos a cobrar impostos do seu próprio povo. Então eles eram odiados, mas eles se enriqueciam, né? Enriqueciam porque cobravam esses impostos e eram considerados pecadores. Então Jesus, entrando na casa de Levita, que aí se converteu para Mateus, e é importante dizer, inclusive, que essa passagem está nos 3 evangelhos, né, no evangelho de Marcos, Lucas e Mateus. Né? Então Jesus, quando estava sentado, foi convidado por Mateus para ir à sua casa, porque Mateus já estava naquele momento reconhecendo e não se sentindo de uma maneira amorosa, né, e desconfortável com tudo aquilo que ele fazia. Apesar de todo aquele dinheiro, apesar de toda aquela riqueza, ele não encontrava a felicidade. Primeiro, que ele era odiado pelos povos. Segundo, que
o dinheiro não fazia feliz. E quando ele conheceu Jesus, ele sentiu ali aquela atração, aquele chamado por si mesmo. E então, Jesus ali sentado à mesa, e Mateus convidou convidou seus amigos, que também eram cobradores, e havia uma série de pessoas, inclusive fariseus e saduceus. E esses fariseus e saduceus, então, ao ver Jesus sentados na mesma mesa que os publicanos, mencionou: como pode, falando para Mateus, como pode seu mestre sentar na mesa e comer com tantos pecadores, né? E aí Jesus, naquele momento, vendo que ele tinha ali uma oportunidade, como sempre fez, com seus apóstolos, com todas aquelas pessoas que estavam ali, ele colocou: eu não vim aqui curar os sãos, eu vim curar os pecadores. E aquele amor e aquele carinho, ao falar sobre isso, trouxe uma série de aspectos. E se vocês forem olhar e lerem essa passagem do Evangelho, cada um pode ter várias interpretações. Alguns levam para o caminho da mediunidade, a gente vai falar um pouquinho disso. Outros levam para o caminho no qual nós estamos falando agora sobre esse aspecto. Se você acha que você tem tudo na vida, se você acha que você não precisa de mais nada, se você coloca, como colocava os fariseus e os saduceus, Deus na posição de devedor, porque infelizmente era assim. Eles faziam a parte, seguiam as leis, mas aí eles estavam esperando o reconhecimento de Deus. Estavam esperando a retribuição de Deus. E que colocação é essa, né? De povos que esperam de Deus esse retorno. Ou seja, fazer esperando o retorno, vai ficar esperando, porque não é assim que nós aprendemos, né? Você dá com uma mão sem que a outra veja. É importante passar esse aspecto, porque naquele momento Jesus estava se dirigindo justamente a esses que não querem mais aprender. E a gente vê na vida os sábios, né, aquelas pessoas que ao longo da vida atingem uma maturidade, e a gente conhece algumas pessoas que falam assim: bom, se aquela pessoa fala assim, eu não preciso aprender mais nada, cuidado. Papai do céu já deve estar chamando, né? Porque se a pessoa não tem mais nada para aprender, o que ela está fazendo aqui, né? Todos nós temos muito que aprender, em todos os momentos temos oportunidades. Basta abrir os olhos, basta abrir os ouvidos e principalmente o coração. Então essas oportunidades é que Jesus colocou desta forma para mostrar: os pecadores que estavam arrependidos sempre tinham oportunidades. Aqueles que são sãos, entre aspas, aqueles que se julgam sãos, era o que Jesus queria colocar ali, ele não podia fazer nada, porque se nós lembrarmos nas curas, nas pregações que Jesus fazia, qual era a primeira pergunta, ou uma das perguntas mais frequentes que Jesus fazia para aquele que ele curava, ou aquele que ele ajudava? O que queres de mim? Por que ele fazia essa pergunta? Porque primeiro, cada um de nós temos que saber o que nós queremos de nós próprios, para depois poder responder para Jesus o que nós queremos dele. Então, muitas vezes, aquele ajuda-te que eu te ajudarei, ele vem para conosco justamente nesse aspecto. Se você não sabe o que você quer, e se você não sabe nem se expressar para Jesus, como Jesus vai poder se aproximar e te ajudar? Você tem duas opções: ou você acha que você tem tudo, ou você acha que você não tem nada. E se você acha que você não tem nada, você está esquecendo que você respira, você está esquecendo que você teve a graça e a bênção de chegar neste mundo, você está esquecendo que sim, todos nós temos problemas, dificuldades, mas todos nós temos momentos maravilhosos na nossa vida. Desde o momento da nossa primeira respiração, nós temos vários momentos maravilhosos. Então, nós não podemos negar todo esse mundo, toda essa abundância perante Jesus. Então, por isso, Jesus coloca desta forma. Porque, ao contrário também do que muita gente pensa, Jesus não ficava olhando para a multidão e era aquele lá que está lá no fundo que eu vou salvar. Não era assim que funcionava. Muitas vezes, e todas as vezes, Jesus esperava que fosse quem fosse, um pecador, um rico, qualquer um
que chegasse até ele, ele o salvaria como sempre o salvou. E sempre nos salvará. Basta que nós nos movimentemos. Basta que nós nos ajudemos. E aí, para trazer até um pouco de ilustração em relação, muita gente fica com dúvida sobre essa questão, puxa, mas como é que pode ser isso? Né? Ou seja, como é que pode ser essa diferenciação? Entre, às vezes, a própria doutrina, entre, às vezes, doutrinas diferentes. E aqui nós pegamos uma historinha de 2 monges, né? Para a gente ver até essa questão de um comportamento fariseu com um comportamento, eu diria, normal de um ser humano que ama o próximo, né? Então, esses 2 monges foram enviados para buscar alimento, longe da sua aldeia, e eles estavam caminhando e passando por um rio. E nesse rio, de repente, ouviu-se um grito. Oh, socorro, socorro. E aí, os 2 olhando, o mais jovem, o monge mais jovem, olhou, era uma mulher que estava se afogando no rio. Imediatamente, sem parar para pensar, ele pegou, foi com todas as suas vestes e foi salvar essa mulher. Trouxe a mulher, ajudou a fazer com que ela respirasse, tirasse a água, tudo direitinho, e deixou ela aquecida, perguntou se ela estava bem, ela morava ali perto, levaram à sua casa, e o outro monge não falava nada. Até que, quando eles se afastaram, o monge mais velho falou: que fizestes? Eu tenho que lhe denunciar para a nossa ordem. Você não tinha o direito de tocar em uma mulher. Você não tinha direito de carregar uma mulher. Você não tinha direito de ajudar ou se aproximar de uma mulher. E o mais jovem não entendeu absolutamente nada, mas calou-se. E o silêncio é uma prece. E foram retornando, pegaram os alimentos e retornaram até o monastério depois de 3 dias, né? Aí então a primeira coisa que o monge mais velho fez, qual foi? Foi falar: eu vou lhe denunciar sobre esse tema, porque isso e aquilo, sobre essa mulher que você tocou, que você a carregou. Aí o jovem, com aquela tranquilidade, mas aí mostra que idade não significa diferença de maturidade, disse para o mais velho: puxa vida, eu já tinha até me esquecido dessa mulher. E você carregou ela na sua cabeça 3 dias? Ou seja, o rapaz, o monge mais novo, salvou aquela pessoa de uma maneira que espero que cada um de nós aqui salvemos alguém que a gente veja precisando de ajuda. O outro, ao invés de salvar, ficou pensando nas leis e tudo aquilo que ele estava interpretando da forma dele. E carregou por esses 3 dias. Conclusão: ao ouvir essa colocação do mais jovem, olhou para o mais jovem, se resignou e deixou aqueles 3 quilos de 3 dias para lá, né? Para que carregar isso? E muitos de nós fazemos exatamente isso. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Uma outra passagem interessante, que acho que quase não acontece com ninguém que a gente vê por aqui, né? É quando as pessoas precisam de ajuda, né? E todos nós precisamos de ajuda. Esse é o primeiro ponto, né? Mas também tem um extremo, né? Tem um extremo daquela pessoa que sempre precisa de ajuda. Aquela pessoa que você disse bom dia, ela não consegue dizer bom dia. Ela fala bom dia por quê? Né? Você vai falar com ela, o bom dia dela nunca é um bom dia. Ela nem começou o dia, ela não sabe se vai ser bom ainda, mas não é bom, né? E ela começa então já a trazer um arcabouço de problemas, né? Fala, não, porque olha, eu estava resfriado, agora estou com dor de garganta, eu agora peguei uma bronquite e vai aumentando, né? Aí você encontra aquela pessoa daqui uma semana. E aí, como é que tá? Tudo bem? Não, tudo bem coisa nenhuma, agora estou com um problema no rim, né? E você vai encontrando a pessoa até que você chega e diz, e é um caso real de um amigo, ele fala assim, nossa, hoje você está com um problema, né? Como você sabe disso? Né? Aquela surpresa bacana, né? A pessoa se alegrou de a gente ter visto o problema naquela pessoa, né? Então, o que a gente quer dizer com isso é que nós também, às vezes, nos colocamos numa posição na qual nós temos que esperar que alguém nos salve. Em vários momentos,
e isso não é só na nossa doutrina, mas em qualquer outra doutrina, muitas vezes nós nos dirigimos ou a um dirigente ou a um trabalho mediúnico e perguntamos o que nós viemos fazer aqui. Seja para um médium, seja para um orientador, seja para uma pessoa qualquer. Em outra doutrina, para um padre. Né? Se você fizer essa pergunta e a pessoa realmente for coerente com os ensinamentos de Jesus, ela vai dizer o seguinte: espera um pouquinho, amigo, essa pergunta nem eu sei responder para mim. Né? Cada um veio buscar aqui os ensinamentos de Jesus, veio evoluir, mas cada um veio buscar também as suas respostas. Então, quem somos nós para encontrar as respostas pelos outros? Esse é outro ponto importante. Aonde Jesus, então, nos deu o livre-arbítrio, nos deu a oportunidade de buscarmos cada um a sua verdade. Mas a sua verdade conduzida pelo Evangelho, pela boa conduta, pelo exemplo e por todas as diretrizes que ele nos deixou. Né? Um outro aspecto, e aí colocando um outro ponto importante, é que muitas vezes nós temos a tendência, isso acontece com mães e pais, acontece às vezes com aqueles chefes que são paternalistas ou maternalistas, mulher e homem, né? E que querem carregar os seus no colo, carregar demais os seus no colo. E aí, o que acontece? Tem uma historinha justamente para ilustrar o que acontece quando a gente faz isso de uma maneira indiscriminada, né? Aonde a gente vê o que isso pode acarretar. É a história de um anão, né? Que ele ia pedir nas casas. Mas o que ele fazia? Ele ia nas casas, ele foi na primeira casa e pediu para um senhor, e falou: olha, eu sou muito pobre, eu não tenho condições, eu preciso de comida e água. Aí a pessoa, o primeiro, né, um fazendeiro, falou: não, pois não, entre, né? Sente-se à mesa, e querendo ajudá-lo. Aí ele pegou um copo d'água, o serviu. Eu gostaria de um prato de comida, estou vendo aquelas frutas. Aí o fazendeiro foi lá até as frutas e pegou. Enquanto isso, infelizmente, o anão estava enchendo a sacola com as coisas da casa que estava ali. Né? E aí, então, o anão estava comendo quando ele propositalmente deixa o pão cair no chão. E aí, então, o anão fala assim: puxa, deixei o pão cair no chão. Pois não, eu pego para você. Quando o fazendeiro foi pegar no chão, pá, tomou uma cacetada na cabeça e ficou lá estendido no chão, e o anão foi para a próxima. Aí esse anão, chegando numa outra fazenda de um senhor mais maduro, ele chegou e explicou a mesma situação, né? Só que aquele senhor mais maduro já percebeu que ele tinha algumas sacolas, já tinha algumas coisas diferentes, ele já observou aquela pessoa. Aí ele falou: sabe, eu não tenho nada, eu preciso de comida, eu estou sem comer faz tanto tempo, né? E aí já começou uma conversa um pouco diferente. Aquele senhor falou assim: nossa, estranho, você está com uma aparência tão boa, inclusive eu poderia convidá-lo aqui para trabalhar, mas você está com fome, por favor, entre, né? E ao entrar, ele pediu um copo d'água. Olha, o filtro está ali, o senhor falando, o filtro está ali, por favor, vai lá e se serve. E o anão estranhou e foi lá e se serviu. Aí falou: oxe, eu gostei daquelas frutas que estão ali naquele fruteiro ali, será que você pode pegar para mim? Ele falou assim: não, você pode pegar para você. E aí o anão, de novo, estranhou e pegou as frutas para ele, e o prato de comida estava ali, e ele então fez o seu próprio prato e foi comer, e mais uma vez deixou o pão cair. Quando ele deixou o pão cair, ele falou pro senhor fazendeiro, ele falou: poxa, eu deixei cair o pão, será que você pode pegar para mim? Aí o fazendeiro, o senhor, disse: até agora eu suportei todos os seus pedidos, mas será que você não percebeu que tudo que você pediu eu fiz com que você mesmo pudesse fazer? E esse pão você vai pegar do chão, porque se você tem forças para chegar até aqui e pedir tudo isso que você está pedindo, você vai recolher esse pão do chão e vai ou comer ou deixar onde ele está. E eu ainda continuo te oferecendo o emprego que eu ofereci. O anão, envergonhado, saiu pensando, e talvez um dia, essa história não tem
um final oficial, mas talvez um dia, ou talvez no dia seguinte, talvez aquele anão retornasse àquela casa do fazendeiro para aceitar aquele emprego, porque ao final de contas ele entendeu que ele tinha forças e que ele tinha energia para poder trabalhar, ao invés de fazer o que ele fez com o primeiro, não é verdade? Da mesma maneira que, como a gente brincou e contou aquela história daquela pessoa que cada vez estava pior, né? Ela também foi questionada. Eu esqueci de contar essa parte também interessante, que ela ficou até deprimida depois, né? A pessoa ficou deprimida, aí ela já não consegue falar. E aqui a gente não está desmerecendo ninguém com problemas reais. Nós estamos dizendo aquela pessoa que está sempre reclamando e nunca parou para pensar que ela tem que agir, que ela tem que fazer, que ela tem que levantar, né? E essa pessoa, então, quando questionada, e aí ela encontrou um fazendeiro tão sábio quanto esse segundo, essa pessoa chegou mais dura nela. Foi assim, primeiro, né, foi com calma, igual o outro, vai se servindo, tal, até que no momento certo, aquela pessoa a questionou, aquela pessoa que se dizia sempre com problema. Você, espera um pouquinho, mas o que você está fazendo para melhorar? Você está indo a uma casa religiosa? Você está lendo o Evangelho? Você está orando para Jesus? Você está indo ao médico realmente? Aí a pessoa pensou, ouviu, e num estrondo, aqui eu não vou falar para não estourar o microfone, eu não consigo! Interessante, a pessoa estava deprimida, não conseguia nem falar baixinho, nem responder. De repente ela conseguiu forças para questionar aquela pessoa que estava ali amorosamente perguntando. Aí aquela pessoa amorosa falou assim, pois é, você me surpreende com essa voz, respondendo com essa energia, é essa energia que você tem que usar para se curar, para chegar até mais perto de Jesus. E aquela pessoa então se deu conta de quanto ela tinha de energia, de quanto ela tinha de luz para poder seguir. Ela não se revoltou com aquela pessoa que estava questionando, porque o questionamento não foi desafiador. O questionamento foi amoroso. O questionamento foi dizer assim, você já percebeu que cada vez mais você está se enterrando lá dentro do buraco? Até que a pessoa conseguiu dar um grito de lá de dentro do buraco e perceber que ela era capaz de gritar. Porque nem isso mais ela acreditava que ela era capaz de fazer. Não é verdade? Então, é muito importante que todos nós possamos analisar o quanto nós hoje, né, estamos sentados na mesa com Jesus e julgando o nosso próximo. Olhando para cada um daqueles que estão à nossa mesa, e quando nós falamos estamos à nossa mesa, não é a nossa mesa de casa, não. É a nossa mesa na rua, é a nossa mesa na vida, é a nossa mesa em qualquer lugar. Antes de nós olharmos que aquela pessoa é um cobrador de impostos, interessante que nós ainda temos, né, tantos impostos, mas o que acontece? Antes de julgarmos aquelas pessoas, por que não olhar no espelho e verificar aquele cobrador de impostos que lhe cobra todos os dias e você às vezes não escuta, não o vê no espelho, não é verdade? Será que a gente está olhando para o cabelo, para o rosto, para a barba, no caso das mulheres aí para maquiagem, essas coisas todas? Será que a gente só está olhando a parte externa ou a gente consegue olhar o olho no olho do nosso olho, da nossa alma, da nossa janela? Alguém já experimentou fazer isso? Seria interessante. Não tem que ter medo, hein? Porque a gente sempre diz que o nosso maior obstáculo, o nosso maior amigo, é aquele que aparece primeiro no espelho. Pode ter certeza disso. Eu não ouvi qual foi o resultado da corrida, mas acho que ele é um exemplo interessante. Não conheço a vida pessoal dele, mas como esportista, né? Que é o nosso amigo, o Raio, né? Que corre. Quem é o obstáculo dele? Hoje. É ele mesmo. Ele perdeu na última, se vocês forem lembrar. Por quê? Ficou brincando com os adversários e quando deu tiro ele já tinha saído na frente, porque se desconcentrou. O que ele fez? Ele atrapalhou ele mesmo. Ninguém atrapalhou, não houve ninguém para atrapalhá-lo. E ele falou, eu fui meu principal obstáculo. E hoje, antes da corrida, esse era o principal comentário que se fazia. Ele era o seu principal oponente. Se ele saísse no momento certo, talvez ele ganhasse com mais possibilidade.
Se ele saísse na frente ou fizesse aquilo que ele fez da última vez, caso perdido. Se ele queimar a largada, é regra. Não é? Assim somos nós. Você está ali, e a outra passagem interessante, que a gente vê acontecer, e cada um de nós em algum momento já disse isso, e tomara que a gente não diga mais. Mas você vai indo, né, na sua vida, você vai caminhando, aí de repente você está naquela situação que você constrói, você trabalha, você pratica o bem, você não está esperando nada em troca. E de repente você se vê numa situação na qual, nossa, está tudo tão maravilhoso que eu tenho até medo que algo dê errado. O que você acabou de falar para o mundo? Né? O que você acabou de projetar para o mundo? Medo que algo dê errado. Pronto, providência é você que está projetando. Não vai reclamar que é olho gordo, não vai reclamar um monte de coisa que se diz por aí, porque na verdade é o seu medo, né, de tanta coisa boa que acontece, porque você acha que você não é merecedor. Tudo bem, nós estamos num planeta de provas e expiações, mas quem disse que nós não podemos conquistar nossos momentos, nossas fases e nossa jornada de felicidade? Não é proibido, não. Quantas vezes nós vemos pessoas que não têm muita coisa, não têm posse, ajudando outras em ONGs, em uma série na rua, numa ponte, sorrindo, fazendo aquilo com tanto amor e carinho. E aquela pessoa está em estado de graça. E ela não está se iludindo, é como ela se sente próxima a Jesus. Ela se sente no caminho de Deus. E quem vai censurar uma pessoa dessa que está fazendo bem naquele momento? E por que nós, quando estamos felizes, quando nós estamos ajudando, quando nós estamos nos sentindo bem nas nossas circunstâncias, não podemos agradecer ao invés de temer? Porque muitas vezes a gente esquece de agradecer justamente naqueles momentos melhores. Né? Fazendo uma analogia bem a grosso modo, é mais ou menos como a pessoa vai se curando, e quando ela vai se curando, o que acontece? Ela vai esquecendo de tomar o remédio. E quando a pessoa esquece de tomar o remédio, o que muitas vezes pode acontecer, ela vai adoecer de novo, e ela fala assim, puxa vida, olha aí, parece castigo isso, né? Lei de ação e reação, sempre, né? E para encerrar, eu acho que mais importante, ou tão importante quanto a parte em que Jesus fala e passa para nós, que nós sempre temos que ter essa coragem, sempre temos que ter esse amor pela vida e saber agir, saber fazer, saber agradecer e saber pedir. Mas tenho certeza que todos aqui podem ter pensado ou vão pensar no momento que estão lendo a passagem, poxa, mas então também não tem os sãos que se previnem? Sim, e Jesus nos ama ou os ama da melhor forma possível. Não é melhor a gente conseguir prevenir uma doença do que depois, quando a gente está doente, pedir ajuda? Então, a mensagem, o recado final que a gente quer aqui compartilhar é que Jesus espera de nós justamente mais médicos, no sentido da alma. Ninguém está falando aqui médico físico, quando precisa tem que ir no médico e pronto. Né? Mas que a gente tenha a caridade, o amor, e dentro do que foi falado aqui, que a gente saia debaixo do alqueire e seja essa luz que projeta, que ilumina, começando dentro da nossa casa, iluminando as pessoas que vivem ao nosso redor, espalhando tudo isso, porque aí sim nós estamos prevenindo para que esse planeta não adoeça mais, para que esse planeta se cure. E se nós começarmos a cura de dentro para fora, nós temos certeza de aquele planeta que é visto de fora, seja fisicamente ou pela espiritualidade como um planeta azul, cada vez mais vai se expandir em amor e luz. E que nós confiemos, e a mais que confiar, é que nós possamos agir para que isso realmente aconteça. E que assim seja, graças a Deus.